galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para reagir à análise 229 de Jujutsu do Bruno Bandeira, beleza? Verdade, já meus trouxemos amigos. o Tonerd, já trouxemos do Mangakê. Então se você não conferiu, já tá super disponível para você conferir aqui no canal. Exato, meus Agora amigos. Satoru Gojo perde, Sukuna é pego pelo vazio ilimitado, mas Mahoraga aparece. Agora Satoru Gojo perde, nossa. Meu Deus. Que Porque assim, meus frase, amigos, meus todas as amigos. análises vocês pedem dos três, então a gente tá trazendo dos três. Exato. É muito bom porque cada um tem seu jeito de explicar e é cada muito bom. Um traz uma informação. Eu particularmente eu gosto das análises dos três, eu mano, também porque gosto. Um fala de um jeito, outro fala de outro, e os exato. três Traz complementam as informações exato, certas pra gente. Exato, gostei. E tá muito top essa saga aí de Jujutsu, acompanhar, né, meus amigos? exato. Quando animar o negócio vai pegar fogo. Nossa, vai ser doce. Lembrando que a gente tá assistindo Jujutsu semanais aí que tá saindo lá em live, a gente assiste, Bacana, tá? verdade. De segunda a sexta, 7, 7 e meia, live na roxinha, beleza? Canal de games ativo, canal de vlog ativo. Ô, glória! Vamos que vamos, só trabalhar, bora pro vídeo. Bora! Satoru Bora, Gojo meus consegue amigos. finalmente superar a expansão de domínio de Sukuna. Eita, O Rei das Maldições fica completamente paralisado e começa a absorver uma quantidade infinita de informações do vazio ilimitado. Mas no momento em que Satoru Gojo se prepara para aplicar o golpe final, Sukuna consegue usar a técnica das 10 sombras e invocar a sombra mais poderosa do arsenal de Megumi, deixando Satoru Gojo completamente amedrontado Então, no caso, capítulo essa sombra é do 229 Megumi, de então. Jujutsu Kaisen. Se tiver A um gente vídeo, sabia, amigos, a gente explicando sabia só do que esse Mahoraga, dia vocês ia quiserem que a chegar gente uma hora, traga, o Sukuna deixa aí ia nos precisar usar a comentários. técnica das 10 seria sombras. bacana. Tem gente tirando onda, tem gente colocando como mérito, mas o fato é, o cara, ele nem usou as outras técnicas das 10 sombras, ele já partiu direto pra que mais interessava a ele, e a única coisa que resta agora pro Satoru Gojo é uma técnica completamente inédita. Agora, será que ela vem de fato? Será que o tão famigerado brilho negro, será que ele realmente existe? Vamos falar sobre esse capítulo no vídeo de hoje, galera. Lembrando que aqui no canal você encontra uma playlist dedicada exclusivamente ao universo de Jujutsu Kaisen, e agora com a segunda temporada sendo lançada, galera, o que mais tem nesse canal é vídeo de Jujutsu Kaisen. Então se você quiser ajudar na expansão desse canal, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo, hein? Eu sei que você vê vídeo sem se inscrever, então confere a sua inscrição e dessa forma ajudar ainda mais o canal a crescer, combinado? Vamos lá então, galera. No começo desse capítulo, por incrível que pareça, vemos Satoru Gojo e Sukuna usando as suas expansões de domínio pela quarta vez. Mas o detalhe é que a expansão de domínio do Gojo nesse caso parece menor, assim como da vez anterior. Só que a diferença nesse caso é que ele não parece ter expandido uma barreira enorme como da última vez para englobar a área de expansão do Sukuna e depois reduzido o seu tamanho. Isso porque o próprio Sukuna já havia reduzido a sua área de alcance para poder focar a sua energia em cortes mais poderosos que pudessem vazar para fora da barreira do Gojo, assim como foi na disputa passada. Então, mesmo que o Gojo ele tenha de fato expandido seu domínio, conseguido envolver tanto ele quanto o Sukuna e depois reduzido o seu tamanho para o de uma bola de basquete, de novo, não foi uma alternância de tamanho tão grande assim quanto da vez anterior. Foi uma alternância de tamanho um pouco mais reduzida só para pegar eles dois ali e comprimir eles no tamanho da expansão que ele tinha feito da última vez. Pelo menos é essa a impressão que é dada pra gente. Itadori comenta que os dois ativaram os domínios ao mesmo tempo, e o anjo diz que isso confirma que o Sukuna também pode restaurar as suas técnicas Jujutsu esgotadas usando a técnica reversa, e ainda pergunta se isso era possível desde o começo ou se tornou possível só agora. E esse é um questionamento que tem sido feito há 3 capítulos e até agora a gente não sabe, né? Não tem uma resposta concreta para isso. Vamos ver se um dia a gente ainda tem. Kusakabe também comenta que até que o Sukuna destrua a casca externa do domínio do Gojo pelo lado de fora, em um período de 3 minutos, Gojo precisa causar um dano no Sukuna ao ponto dele não poder mais manter o seu domínio. Isso porque a gente viu o capítulo passado, né, como a expansão do Gojo durou um pouquinho mais do que 3 minutos, e dentro desse período de tempo, o Gojo ele conseguiu aplicar um dano no Sukuna que fez com que, ao mesmo tempo em que a sua própria expansão era
era desfeita, a expansão do Sukuna não conseguiu mais ser mantida, mas não pelo limite de tempo, mas sim porque o Sukuna ele levou aquele golpe na barriga ali no meio do peito, que fez com que ele ficasse enfraquecido e a barreira dele se desfizesse ao mesmo tempo em que a do próprio Satoru Gojo. Então, o que o Kusakabe ele diz aqui é que basicamente o Satoru Gojo ele precisa causar um dano tão absurdo no Sukuna dentro do período de 3 minutos antes que a expansão do próprio Gojo seja desfeita pelo limite de tempo. Mas a Shoko diz para eles não serem tão pessimistas e que mesmo que seja por um instante, se o Sukuna for pego pelo vazio ilimitado, ele ficará imobilizado e que se o Gojo conseguir destruir o Santuário Malevolente em até 3 minutos, o Gojo vence. Então, galera, pelo que ela diz, não é para eles ficarem pessimistas, mas sim relativamente otimistas, porque o Gojo ele estaria quase que conseguindo vencer nessa disputa e a batalha como um todo. Bastava o Sukuna ele ser pego pelo vazio ilimitado, ou pelo menos é isso que ela pensava. Então, dentro da expansão de domínio dos dois, Gojo se prepara para ir para cima do Sukuna, depois ele arremessa o Sukuna em direção ao santuário, depois ele ainda tenta socar a ferida do Sukuna, mas o Sukuna consegue se defender e mais uma vez o limite de tempo da expansão do Gojo se encerra ao mesmo tempo em que mais uma vez o Sukuna não consegue mais manter o Santuário Malevolente e a quarta disputa de domínios termina em empate. E o detalhe aqui é que o Sukuna nesse momento em que eles estavam trocando porrada, ele não estava mais mantendo contato direto com o Gojo. Lembrando que o Sukuna ele teve que manter contato direto com o Gojo durante a segunda expansão de domínio, porque ele havia desativado o acerto garantido da sua própria expansão em troca de gerar cortes ainda mais poderosos do lado de fora da expansão do Gojo. Só que isso fez com que o Sukuna ficasse suscetível ao acerto garantido da expansão do Gojo, mesmo as duas expansões estando igualadas. Isso porque os acertos garantidos só se anulam quando os dois acertos estão ativados e disputando em conjunto com as próprias expansões de domínio, e isso a gente aprendeu durante essa própria luta. Então, o que teria acontecido nessa quarta disputa de expansão seria quase o mesmo cenário da anterior, onde o Gojo expandiu seu domínio, englobou a expansão do Sukuna, depois muito provavelmente reduziu o tamanho para concentrar a força da barreira e tentou meter porrada no Sukuna lá do lado de dentro. Por outro lado, o Sukuna, que já havia reduzido a sua área de alcance, manteve essa estratégia para gerar cortes mais poderosos que vazassem para o lado de fora da barreira do Gojo, como foi na disputa passada, o que significa que, se os cortes da expansão do Sukuna voltaram a reverberar para o exterior da expansão do Gojo, o Sukuna ele precisou reativar o seu acerto garantido para gerar esses cortes, e por isso não havia mais necessidade do Sukuna ficar em contato direto com o Gojo, já que os acertos garantidos voltaram a se anular dentro das expansões. Com isso, o Sukuna ele continuaria usando a amplificação de domínio dentro da expansão deles dois, com a única finalidade de conseguir causar dano no Gojo na trocação direta, e não mais porque ele estaria suscetível aos acertos garantidos da expansão do Gojo. Mas vale aqui a curiosidade que durante a segunda disputa de expansões capítulos atrás, o Sukuna ele expande ao máximo a área de alcance da sua expansão e desativa o seu acerto garantido. Mas antes dele colar no Gojo para não ser pego pelo acerto garantido do vazio ilimitado, o Sukuna ele usa uma quantidade de energia ainda maior para se garantir somente com a sua amplificação de domínio. O próprio Gojo cita que o Sukuna aumentou a quantidade de energia gasta com a amplificação de domínio. Então isso quer dizer que só com a amplificação de domínio, pelo menos por um breve período de tempo, o Sukuna ele foi capaz de evitar o vazio ilimitado do Gojo sem estar em contato com o próprio Gojo, momentos antes dele ter entrado em contato com ele. Só que óbvio, né, para ele não precisar gastar uma quantidade enorme de energia fazendo isso, o Sukuna ele optou por grudar no Gojo e gastar a sua amplificação de domínio somente na trocação direta, né, podendo dessa forma conservar a quantidade de energia gasta para ele usar a amplificação de domínio. Agora voltando ao capítulo, vemos que apesar da disputa de expansões ter terminado em empate, o Sukuna teve parte do seu rosto destruído, ficando cego de um olho temporariamente. Então a história aqui se repete, o limite de tempo da expansão do Gojo terminou e o Sukuna, por ser golpeado durante
durante a disputa, mais uma vez não conseguiu manter a sua expansão de domínio, resultando em empate. Só que com isso, galera, o Gojo ele se provou superior ao Sukuna no combate corpo a corpo, já que ele conseguiu aplicar um dano como esse pela segunda vez. Primeiro o soco que arrombou o peito do Sukuna e agora esse no rosto. Gojo então tenta socar o peito do Sukuna para abrir ainda mais o peito dele, mas ele consegue se defender e é arremessado. Logo em seguida, temos a quinta expansão de domínio sendo ativada por eles dois, mas vambora, né? Mas algo estava diferente. Dessa vez, o rosto de Sukuna havia sido quase que completamente curado antes dele ativar a sua expansão, detalhe esse que se mostrou fundamental nessa disputa. Yuta percebe que dessa vez a expansão do Gojo foi ativada mais rapidamente do que a do Sukuna, pelo Sukuna, antes de expandir o seu domínio, ter priorizado curar o seu próprio corpo, afinal, ele precisava voltar a enxergar com plenitude se quisesse continuar lutando contra um usuário de 6 olhos. Só que tendo gasto a sua energia para se curar, ele deixou de usar a sua energia para recuperar as suas técnicas Jujutsu, dando tempo para o Gojo poder expandir o seu domínio antes dele. E mesmo que isso não tenha durado sequer 0,01 segundo de diferença, Sukuna é pego pelo vazio ilimitado de Satoru Gojo. Na verdade, instantes antes dele ser pego, Sukuna ainda tenta manter a sua expansão, mas Satoru Gojo, sem perder tempo, parte para cima do Sukuna e soca ele no peito para abrir ainda mais aquela ferida, e dessa forma Sukuna fica incapaz de manter o Santuário Malevolente de pé, e pela primeira vez a expansão de domínio de Satoru Gojo prevalece e Sukuna começa a sofrer os efeitos de receber uma quantidade infinita de informações na sua mente, e finalmente vemos as consequências do que uma expansão de domínio como a do Gojo faria na maldição mais poderosa de todas. Sukuna fica completamente paralisado. Satoru Gojo então, sem perder tempo, diz que ainda não era o suficiente e que o coração era o mínimo. Gojo precisava esmagar os órgãos de Sukuna ao ponto de deixar ele praticamente à beira da morte. E com essa fala, temos a certeza de que na mente do Gojo, ele pretende salvar a vida do Megumi, deixando ele o mais próximo da morte, mas ainda mantendo ele vivo, o que era de se esperar, né? Mas antes que Gojo pudesse chegar até o Sukuna, o Dharma de Mahoraga gira, se adaptando mais uma vez, e surge a sombra mais poderosa de todas. O General Mahoraga aparece diante de Satoru Gojo. Gojo se mostra preocupado ao ver aquela sombra e diz que vai acabar com ele com um golpe antes que ele se adapte ao vazio ilimitado, mas já era tarde. Mahoraga usa sua espada do extermínio e atravessa o chão do vazio ilimitado, quebrando toda a expansão de domínio. Mahoraga já havia se adaptado totalmente. Galera, agora algumas considerações sobre esse final de capítulo. Primeiro, o fato do Sukuna ter conseguido invocar o Mahoraga mesmo estando paralisado. Esse foi um feito bem impressionante e eu diria até que plausível, já que apesar de seres humanos normais eles serem completamente fritados, né, quando eles são inseridos no vazio ilimitado do Gojo, a mesma coisa não acontece necessariamente com maldições, já que maldições têm a capacidade de se regenerar, assim como a gente viu com o próprio Jogo, que apesar de ter ficado completamente paralisado, ele não chegou a morrer instantaneamente. Então era de se esperar alguma coisa a mais do Rei das Maldições, e foi isso que a gente teve. Eu não acho que o Mahoraga ele foi acionado, ele foi invocado de forma meio que automática pelo Sukuna. Eu acho que o Sukuna, ele na verdade teve sim o mérito de pelo menos ter uma fagulha de discernimento no meio daquela quantidade de informação que enquanto ele recebia para conseguir invocar o Mahoraga propositalmente e não de maneira automática. Outra coisa que cogitaram foi o Sukuna ele ter se deixado levar todos aqueles golpes, ou pelo menos uma parte desses golpes do Gojo, para que o Mahoraga ele fosse adaptado. Olha, talvez ele tenha deixado um ou outro, mas eu não acho que faria muito sentido o Sukuna ele se arriscar dessa forma, sabe? Ele se deixar levar tanto dano para que ele depositasse todas as suas esperanças no Mahoraga. Eu acredito que ele foi sim com o máximo que ele poderia dar de si, mas pode ser que um ou outro golpe ele tenha se deixado levar em prol do Mahoraga poder ser adaptado. Mas se isso for o caso, a gente com certeza vai ter uma fala explicando isso pra gente
gente capítulo que vem. Terceira coisa que foi o Gojo não enxergando isso com os 6 olhos, galera. O Gojo, ele se mostra nesse capítulo completamente surpreso e preocupado com aquilo e mostrando pra gente, provando que ele não sabia que o Mahoraga já estava se adaptando, o que entra um pouco em conflito com o que a gente interpretou capítulo passado, que recapitulando, a gente viu, né, aquela imagem do Dharma, né, do leme, da roda do Mahoraga girando e se adaptando, ao mesmo tempo em que no frame seguinte o Gojo, ele aparece sangrando ali pelo nariz, e a gente interpretou que aquela cena poderia evidenciar que, com o Gojo percebendo que o Sukuna estava tramando alguma coisa, que ele, quem sabe, teria usado da sua técnica dos 6 olhos para ver através da técnica das 10 sombras e perceber o que estava estranho dentro daquela técnica. E isso que o Gojo, ele tem essa capacidade de ver através da técnica das outras pessoas, ele tem essa facilidade, e eu acho que ele vacilou muito tendo percebido que algo estava estranho com o Sukuna, ele não ter usado os 6 olhos para conseguir tentar enxergar alguma coisa que estava estranho ali em relação a ele. Então, basicamente, aquela cena no final do capítulo passado com o Gojo sangrando pelo nariz não foi também por ele ter usado dos 6 olhos, que consome muito do seu cérebro, a gente sabe disso, e que teria feito com que o nariz dele tivesse sangrado um pouquinho, somado a todos os danos que ele já vem recebendo, mas foi exclusivamente por causa de todos aqueles danos prévios a ele, né? Ou seja, naquele momento ele não usou a técnica das 10 sombras para ver através da técnica, e aquele frame, na verdade, teria sido apenas algo para expor o que estava acontecendo pra gente e não para o próprio Satoru Gojo, infelizmente. E como eu citei no começo do capítulo, a única coisa que resta pro Gojo agora, se ele quiser realmente derrotar o Mahoraga, é realmente um golpe completamente inédito. Será que a gente vai ver o brilho negro, o poder máximo da manipulação espacial, que é o poder do buraco negro? Porra, seria um negócio insano e estaria condizente com a temática do Satoru Gojo. É uma forma ali de mostrar algo novo pra gente, né? Vamos ver se isso vai se provar como verdade ou se realmente só o que resta é o F no chat mesmo. O que eu quero saber agora é a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários. Será que o Gojo realmente vacilou? Será que ele não poderia ter usado a técnica dele pra prever o que estava acontecendo ali? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E se você ainda tá meio perdido, como eu sempre, eu indico vocês a conferirem os últimos vídeos de Jujutsu aqui do canal pra entender um pouco mais do que vem acontecendo nos capítulos anteriores e ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo nessa reta final do mangá, beleza? Até a próxima, tchau! Sensacional. Meus amigos, mais um vídeo de qualidade pra gente, essa análise braba aí. Só tem uma coisa pra falar, velho. Eu acho que, tipo, no calor do momento, eu acho que passou despercebido, velho. Mesmo com os olhos, tudo. E tipo, mano, o Sukuna é muito inteligente. Mano, nossa, gente, no outro capítulo. Isso que é foda. Mano, foi mostrado pra gente, tipo, como o Sukuna é inteligente. Tipo, como, mano, o cara é brabo, ele não é apenas forte, ele é inteligente também. Meu Deus, isso que aumenta mais o hype do personagem e deixa a luta mais difícil. Então, o mínimo é o Satoru ser inteligente também, o que eu acho que ele é, e enfim. É que eu acho que no calor do momento aquela luta. Mas eu acho que ele vai conseguir dar a volta por cima. Mas eu acho que não vai ser fácil, eu acho. Não vai ser fácil. Se fosse fácil também, não teria graça, né? A graça é ver isso. Tomara que o Sukuna depois volta por cima, na vantagem, depois o Gojo, e vai indo daquele jeito. A graça é ver cada capítulo, um na vantagem, outro na desvantagem aí, e a luta ficando cada vez mais insana e frenética. Cara, tá sensacional de acompanhar essa saga. Tô curtindo pra caramba. Como eu já falei nos outros vídeos, eu não consigo torcer pra um personagem, porque eu gosto muito dos dois. E acho que, mas tô gostando dessa luta e, tipo, ser uma luta de qualidade pra gente. Tá bastante legal. Conteúdo pra gente ficar feliz, meus amigos. Exato, gente. Comentem pra gente o que vocês acharam, beleza? E ó, quero saber, você tá torcendo pra quem, meus amigos? Tão feliz agora que o Gojo deu a volta por cima? Como que é? Torce pra quem? Exato, e comenta sobre os 6 olhos. Qual a sua teoria? O que você acha? O que você acha? Você acha que ele passou despercebido no calor do momento aí da luta? Enfim, ou ele realmente nem pensou na hipótese do Sukuna tá tramando alguma coisa, beleza? Deixa aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.